Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Tem muitos nomes conhecidos que eu sei que estão na minha mala direta, muitas carinhas conhecidas. Nunca consigo saber exatamente em qual curso você esteve, eu só sei que te conheço, certo? E é muito bom que vocês estejam aqui novamente. Bom, eu sou educadora musical, vocês sabem disso. Tenho uma pesquisa de base filosófica nas teorias da complexidade e transdisciplinaridade. Ministro cursos de formação de professores, participo dos eventos do CAEM desde o evento inaugural. Não sei se sabem, eu e a Valéria fomos colegas de escola primária. Nos conhecemos então desde 1966. E é um prazer estar aqui. Vou falar sobre algo caro para nós, a educação musical, e como tentar renovar a educação musical. Justamente para me manter coerente com as minhas propostas de renovação de práticas e estratégias, é que nós vamos começar por uma escuta musical. Então vocês podem se sentar bonitinho, espinha ereta, mente esperta, coração tranquilo, fechar os olhinhos e a escuta que nós vamos fazer dá início ao nosso trabalho e ao mesmo tempo nos congrega como grupo. Relaxe. Inspire profundamente e relaxe. Esvazie a sua mente e apenas sinta o movimento quando o ar entra na inspiração e quando o ar sai na expiração. Permita que as vibrações sonoras toquem e sensibilizem toda a sua pele. Sinta o movimento de abrir e fechar das costelas quando o ar entra e quando o ar sai. A cada inspiração, você colhe um pouquinho mais de ar. Esvazie a sua mente. Agora você é apenas a sua respiração. Vivemos tempos difíceis, então façamos como a água. Ao se deparar com um buraco, a água se precipita até o fundo. Se não encontrar saída, ela se acumula e preenche o fosso. À medida que se acumula, o nível da água se eleva até encontrar uma borda baixa. Assim, ela sai do buraco e continua seu fluxo. Esta imagem é fácil de ser visualizada e não parece ter nada demais. Mas, como era de esperar, os sábios extraíram dela uma grande lição de vida. Numa transposição dessa situação para a vida humana, podemos fazer muitas reflexões. A frase "quando a água cai num fosso, ela se acumula
acumula até encontrar a borda mais baixa pode ser interpretada da seguinte forma: quando uma pessoa sábia, a água, se depara com uma situação de dificuldade, o fosso, ela se interioriza, acumula-se, até que naturalmente encontra a saída mais fácil, a borda mais baixa. Façamos como a água. Texto de Roberto Otso. Deixando devagarinho e com delicadeza o estado de imobilidade, mexa os dedos dos pés e das mãos, mexa o que seu corpo desejar. A volta do relaxamento é muito importante e a delicadeza dessa volta para não destruir os efeitos benéficos do relaxamento. Dá uma bela espreguiçada para iniciar a nossa manhã. São muitas horas de tela por dia agora e o corpo e a mente devem estar preparados para isso. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação do PowerPoint para a gente poder conversar. Eu vi alguém falou que foi minha aluna no NASP, seja bem-vinda. Eu gosto de ver algumas carinhas aqui do lado, pelo menos, então eu vou deixar a apresentação assim, do jeito que tá. Assim eu posso ver as carinhas quando vocês estão com as câmeras abertas. Então vamos lá. Educação musical, revisão do conceito para atender às demandas do tempo presente. É claro que qualquer revisão é sempre provisória, porque o tempo presente já passou. O tempo presente passa a cada segundo. E a educação musical, nossas ideias, nossos conceitos mudam a cada segundo. E é importante que isso seja assim. Retomando ideias do meu grande mestre, eu sempre destaco a diferença entre o professor e o mestre. O professor é importante na vida de uma pessoa, ele ensina, tira de um ponto evolutivo e leva para outro, é certo. O mestre vai além disso, ele transforma por dentro, ele deixa marcas indeléveis para sempre na sua forma de pensar e ser. Então essa frase do Kohetter me acompanha sempre. A função da música e do artista criador é clarificar as grandes ideias filosóficas e científicas da sociedade onde vive.
A função da música não é só curtir a grande música, os grandes concertos. Não, a música tem um papel nesse mundo. Clarificar, iluminar, transformar. E ele, como mestre, me ensinou a ampliar esse conceito, né? A arte converte-se em fator preponderante de estética e de humanização do processo civilizador, diz ele. Estou convencido de que apenas a transformação da arte em arte ambiental e, portanto, em arte funcional pode prevenir o declínio de sua importância social. Para mim, isso quer dizer que enquanto interpretarmos arte, música apenas como entretenimento, educação musical apenas como entretenimento, só cantar canções, só brincar, vai ser difícil cumprir a plena função do que o Kowalter chamou de música funcional, uma música que tem função na sociedade. Agora, as funções podem ser muitas, né? Então, vamos ver mais de perto. Quais seriam as grandes ideias do nosso tempo? Não só musicais. Quais são as ideias de nosso tempo? O que está em pauta? O que é importante hoje para formar a cabeça de uma pessoa? Podem abrir o microfone e me dizer. Eu acho que cuidar da natureza, Ni. Cuidar da natureza é uma ideia fundamental. Fundamental. O que mais? Restaurar identidades. Não ouvi a primeira palavra. Restaurar. Restaurar a identidade. Fundamental. Principalmente num Brasil que ainda não conhece o Brasil e que ainda tem o seu olhar fundamentalmente voltado para o que se faz lá fora. Maravilhosa contribuição. O que mais? Eu acho que trabalhar em conjunto também, né? Aprender a trabalhar em comunhão. Sim, trabalhar em conjunto, saber aceitar o outro, aceitar opiniões divergentes, fazer parte de um grupo. Maravilhosa ideia. O que mais? Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. E na música nós estamos num território absolutamente propício para isso. Então, essas grandes ideias, eu sei que vocês têm outras, eu só não vou ouvir todas pelo nosso tempo, muito escasso, né? Mas vocês tiveram grandes ideias e que coincidem com as minhas. Veja só, pensando sobre isso, eu cheguei sempre provisoriamente a essas grandes ideias. Valorizar o autoconhecimento, resgatar e interiorizar valores, reintegrar razão e sensibilidade, promover a cultura da paz e do diálogo, sensibilizar os indivíduos para a cidadania planetária, conscientizar sobre a proteção da biosfera, apropriar-se de novas tecnologias e recursos disponíveis para a educação, ampliar a consciência humana. O tempo vai passando, a gente vai incluindo outras grandes ideias, né? Fora isso, a gente tem aqui outros grandes problemas e desafios. Resgatar a autoestima do nosso povo, a cidadania do nosso povo. Revalorizar a arte e a educação, que nunca sofreu mais ataques do que nos últimos anos. Democratizar o acesso à educação e à cultura. Ele já era precário. Com a pandemia ficou mais precário. Com os ataques à educação, cultura e cortes de orçamento, mais precário. Só que tudo isso faz parte da construção do ser humano. E as crianças, o povo, o jovem, precisa da arte. Será possível dar conta desses desafios no âmbito da educação musical? Eu acredito que sim, mas precisamos de uma mudança de paradigma, de uma revisão e ampliação do conceito de educação musical e de uma educação musical que faça sentido para o aluno. Às vezes, a educação musical se torna rançosa e autoritária.
Você não ouve onde o aluno está, não conhece a cultura dele, o que ele deseja. Você chega com a sua proposta. Aí é difícil obter êxito. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Principalmente se você for dar aula no ensino médio, no fundamental, mas mesmo uma criança do ensino fundamental 1, da educação infantil, mesmo um bebê, ele já está inserido numa cultura que nós devemos conhecer e respeitar, dialogar com ela. Para isso, precisamos mudar nossos paradigmas. Um paradigma é uma visão particular de realidade. Nos últimos 300, quase 400 anos, temos estado imersos no paradigma chamado tradicional, e que nos governa, como diz o Morin, de forma oculta, de forma inconsciente. Por isso nós desejamos mudanças, mas a mudança se torna muito difícil. Porque como é que você muda uma ideia que há anos está implantada de forma inconsciente em você? Então, nossas práticas docentes são muito imbuídas das práticas desse paradigma tradicional, que o Kollreuter chamaria de tradicionalista. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o tradicional. Nem o Kollreuter tinha. Era um grande mestre do contraponto, da harmonia, da análise, da história da música tradicionais. Enquanto dizia que só valia a pena buscar o novo. Porque as duas coisas andam juntas, dialeticamente juntas. O tradicional e a busca do novo, né? Mas esse paradigma tradicionalista, e tradicionalista vem de tradicionalismo, que significa predomínio da tradição. Se o nosso ensino busca um predomínio da tradição, é muito difícil inovar. Então, nesse paradigma tradicionalista, estudar música significa tocar instrumentos, cantar, sem nenhum problema até aí, tudo certo, ler e escrever música no pentagrama. São 3 atividades inquestionavelmente musicais. Que mais? Que mais pode ser interpretado como estudar música, além de tocar instrumentos, cantar e ler e escrever música? O que é que vocês acham? Sentir, sensibilizar. Sentir, boa. Que mais? Ouvir, Eli. Ouvir. Escutar, como diria o Tomatiz, né? Sim. Ouvir, ato fisiológico. Escutar, ato intencional. Você se debruça sobre o evento sonoro com a intencionalidade de compreender. Então, vou pôr aqui também o escutar. O que mais? Criar. Criar. O que mais? Interpretar. Interpretar. O que mais? Recriar também, né? Recriar, com certeza. Relacionar ao cotidiano. Relacionar ao cotidiano. É isso que faz criar sentido. A vida da pessoa está em jogo quando ela aprende música. O que mais? Mover. Mover. Sim. Mover por Jogar. dentro e por fora. Jogar. Improvisar. Um monte de coisa. Percebe quanta coisa importante, de certa forma, fica fora de um conceito tradicionalista de educação musical? Muitas coisas ficam fora. E muitas dessas coisas são necessidades humanas e necessidades do ser humano do tempo contemporâneo, né? Eu sei que vocês têm muitas outras sugestões, mas já demos uma ampliada. Então, esse paradigma tradicional é uma verdadeira cisão. Ele é chamado de cartesiano, do grande matemático Descartes, que afirmou penso, logo existo. Ele é chamado de mecanicista,
O Mohan também o chama de simplificador e disjuntor. Em oposição a ele está o paradigma emergente, que nós buscamos, que ele é ecológico, não apenas no sentido de natural, ecológico, que insere os fenômenos no seu ambiente. Ele é holístico, que vem do holos, o todo, em grego. Ele é sistêmico, ele é ecossistêmico, ele é complexo. Então, esses dois paradigmas, o tradicional está seriamente implantado na nossa cultura e na cultura musical, e o paradigma emergente está aí brigando por espaços, até que a gente possa constituir um escopo filosófico capaz de fazer oposição ao tradicionalismo. Então, o paradigma tradicional, segundo Descartes, colocou o pensar como a primazia do ser humano, a primazia da existência, e o sentir em segundo plano. O mundo é visto como uma máquina, mas também o ser humano, processo de educação. Todos os fenômenos são fragmentados, isolados. Então, esse paradigma ele é regido por processos fragmentários. O paradigma emergente, diz o Damasio, que é um neurobiólogo português muito importante, ele disse que a proposta poderia ser sinto, logo existo, porque durante milhões de anos o ser humano sentiu. E apenas mais ou menos nos últimos 100 mil anos, vamos dizer assim, começamos a desenvolver córtex. E muito mais para cá, 30 mil anos, neocórtex, né? Mas a escola está muito interessada nesses últimos 30 mil anos. E muitas vezes se esquece dessas outras necessidades que ficaram lá, por baixo, no nosso cérebro límbico, no nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro mais animal, mas está tudo lá, tudo existindo no ser humano. Então, ser humano, processo educacional, processo de ensino são sistemas, unidades integradas que devem ser concebidas como um todo e as dimensões artificialmente separadas devem ser reintegradas. A isso se chama concepção sistêmica. Então, esse paradigma tradicional, ele se baseia na cisão cartesiana, que são dicotomias. Quando Descartes afirmou penso, logo existo, ele separou ego cogitans e res extensa, sujeito pensante e coisa material. Isso resultou em várias cisões, entre corpo e mente, entre razão e intuição, entre intelecto e sensorialidade, subjetividade e objetividade, filosofia e arte para um lado, ciência para o outro, reflexão para um lado, observação para o outro, e o que é pior, professor para um lado, aluno para o outro, ensinar para um lado e aprender para o outro. Tem professores tradicionalistas que dizem assim, eu faço a minha parte, eu ensino. Se o aluno não quer aprender, é problema dele. Né? Não deveria ser assim, numa concepção sistêmica. Ensinar e aprender andam juntos. Então, esse paradigma, ele por meio de 4 grandes teorias, aliás, são até mais de 4, mas de diversos movimentos ao longo da nossa cultura, se estabeleceu firmemente. Primeiro, o positivismo. Positivismo afirma o seguinte, ver para prover para prever. Ou seja, o que eu quero agora, se é bem nutrido, se é bem alimentado, vai culminar no resultado esperado. É uma doutrina hostil a qualquer coisa metafísica. Então, ela não nos serve tão bem, porque nós estamos num plano metafísico quando ensinamos música. Nós usamos imagens mentais inspiradoras, né? Nós usamos histórias, usamos o imaginário, mas o positivismo está firmemente implantado na educação musical.
Mecanicismo, diz o Kohoet, é uma doutrina que admite que um determinado conjunto de fenômenos, ou mesmo a natureza, se reduz a um sistema de determinações mecânicas. Foi assim que eu estudei piano na minha formação tradicionalista, tocando coisas muito difíceis, estudando a técnica. A expressão, depois a gente corre atrás do prejuízo, mas isso não deveria ser assim, né? Aí as ideias de Galileu, tudo deve ser medido, e o que não possa ser medido deve ser transformado até que possa ser medido. Em música, isso se traduz assim: tudo tem que ser preciso. Por essa razão é tão difícil quando alguém quer, por exemplo, entrar no mundo da música contemporânea, lidar com esse tempo livre, livre da métrica, livre do compasso. Tempo como dimensão vivencial, né? Então, essas doutrinas, de certa forma, aprisionam o que nós fazemos. Determinismo. Aqui está Laplace, também um matemático, e o demônio de Laplace. Então, Laplace dizia que se alguém tivesse todas as coordenadas do mundo, poderia observá-lo à distância, por exemplo, se posicionar na Lua, ficar olhando para o que acontece na Terra e dizer, teremos um terremoto, aqui teremos a extinção deste continente, aqui desaparecerão tais formas de vida. Mas isso não é assim. Só que esse determinismo ficou seriamente implantado. Então, em coisas muito simples, por exemplo, quando a gente diz para um aluno, você não consegue tocar, mas se você estudar 3.000 vezes, você consegue. Mas se ele estudar 3.000 vezes com a cabeça fora do pescoço, não vai adiantar nada. Então, essas ideias mais nos atrapalham do que nos ajudam. Depois, um reducionismo significa tomar um todo apenas por uma pequena parte. Nos meus estudos isso foi assim. Para mim, estudar piano, a maneira como minha professora e tudo que estava em volta me informou que seria estudar piano, a técnica seria suficiente. Esmerilhar nos arpejos e nas escalas seria suficiente. Então, essas ideias nos atrapalham e nos atrasam, né? Aqui mais algumas delas. O aluno que repetir uma ação 100 vezes terá domínio sobre ela. Talvez. Depende de que a cabeça ele vai usar para fazer essas 100 repetições. Quem assiste aula aprende e terá boas notas. Talvez. Se ele estiver de corpo presente e alma presente na aula, talvez. Todos os que estudam música serão concertistas. Não sei. Estudar peças simplificadas é um incentivo. Não vejo assim. No meu entender, uma peça simplificada, ela foi reduzida. Né? Todo grande compositor escreveu peças simples para principiantes. Agora, não adianta você colocar a Sonata ao Luar de Beethoven de forma simplificada para o aluno tocar. Isso pode satisfazer um ego, mas isso mata precisamente o que apaixona esse aluno. Na Sonata de Beethoven, atmosfera. Estudar música significa ler bem a partitura. Musicalização é aprender a tocar um instrumento. A avaliação é um momento tenso e opressor. A semínima vale um tempo. A semibreve vale 4 tempos. Musicalizar é brincar. São afirmações equivocadas. E quando você procura a essência delas, você encontra numa dessas posturas, positivista, mecanicista, determinista e reducionista. Então, o paradigma tem que começar a ser revisto pela revisão dessas ideias. Olha aqui mais algumas oposições. Numa prática musical tecnicista, tocar é uma ação mecânica. Numa prática integrativa sistêmica, tocar é uma forma simples de autoexpressão.
Por um lado, estudar um instrumento é uma finalidade em si. Do outro lado, é a possibilidade de explorar a música e o próprio instrumento. Aqui no tecnicismo, reproduzimos o grande repertório. Aqui você pode criar música, reler o grande repertório, recriar o grande repertório. Aqui temos o domínio estrito da partitura. Aqui você pode tocar de ouvido e criar novas notações. Tecnicismo, vida musical intuitiva, criação e improvisação. Busca da alta performance, por um lado. Pelo outro, todos os níveis de performance são valorizados. Aqui os instrumentos são sagrados, aqui eles são acessíveis e você pode explorar suas sonoridades. Aqui você tem por meta que seu aluno seja um concertista. Aqui você pode tocar socialmente, o instrumento está à disposição da sua autoexpressão e do seu prazer. Então isso é uma guerra de ideias. E sobre as ideias disse Morin, né? Paradoxo incontornável. Devemos manter uma luta crucial contra as ideias, mas somente podemos fazê-lo com a ajuda de ideias. Então, ideias contra ideias. E ele diz sobre as doutrinas que são teorias fechadas sobre elas mesmas e convencidas de sua verdade. São invulneráveis a qualquer crítica. Por isso é tão difícil mudar. Mas se nós queremos mudar, um princípio de questionamento se estabelece. E nós começamos mudando pequenas coisas. Então, nessa renovação e ampliação do conceito de educação musical, nós teríamos o aluno como um ser multidimensional. Ele necessita de amor e afetividade, ele tem uma racionalidade, é claro, mas uma sociabilidade, sensibilidade, ética, valores. Todas essas dimensões, de alguma forma, devem ser contempladas no processo de ensino. E elas estão cindidas. O racional, intelectual, é, sem dúvida alguma, a dimensão mais valorizada do ser humano num processo tradicional de educação. Depois a gente tem o conhecimento, da mesma forma, cindido. Olhem quantas dimensões pode ter o conhecimento. Dimensão sensível, dimensão criativa, dimensão social, teórica, cultural, histórica, estética, ética, prática. E muitas vezes a gente olha para o conhecimento de uma forma extremamente reducionista. A gente trata um pouco das questões da prática, da técnica, da teoria, um pouco da criatividade, mas falta considerar organicamente essa multidimensionalidade do conhecimento. Quanto ao procedimento didático, o processo didático, eu acho que esse é o campo que mais requer mudanças. Quando eu penso em mim mesma como aluna de piano, eu desenvolvi muitas habilidades técnicas, eu teorizei bastante, sistematizei bastante a partir de conceitos, toquei obras muito difíceis, conheci uns poucos autores e não fiz mais nada no meu ensino de instrumento. Eu não improvisei, eu não criei, não usei meu corpo, não escutei um repertório abrangente da cultura ocidental. Foi um ensino muito falho, que me levou a passar muitos perrengues na vida concreta, na vida diária, a ponto de eu ter dito para mim mesma, eu não vou ensinar dessa forma. Bom, a terceira parte do problema, criar sentido para a educação musical. A gente chega com a nossa proposta pronta, fechada, encerrada e vai dar aula, só contando uma historinha. Um aluno muito interessante que eu tinha, que fazia o mestrado,
me telefonou num sábado e disse: professora, eu não vou na aula de amanhã, que as aulas eram de domingo de manhã, porque eu assumi uma escola nova e eu vou ter que ficar envolvido com o meu planejamento. Aí eu falei: mas você conhece os alunos? Você sabe quem eles são? Não, eu vou conhecer segunda-feira. Falei: então tá feito o seu planejamento. Conhecer pessoas leva tempo. Você precisa conversar com os alunos. Precisa ver o que eles vão te dizer, o que eles já sabem, o que eles querem fazer, o que eles sentem. Eu acho que você não deveria perder a sua aula, que depois é tão difícil de repor, se você ainda nem conhece esses alunos. Aí ele falou: mesmo, a senhora tem razão. Então, isso é só para ver como a gente age no automático. A gente age achando que tem que chegar e acontecer. Nós temos que chegar com o conhecimento. Mas aí ficam essas perguntas. Qual o sentido da música na vida do aluno? Ela tem que ter um sentido. Qual o sentido da música em ambientes de educação formal? A música existe já na vida do aluno. Ele ouve o rádio, ele canta na rua, ele brinca, ele tem o grupo dele de música, ele tem os gêneros prediletos. Então, é preciso conversar e descobrir com o aluno o que é significativo para ele, né? O Paulo Freire diz, tá certo, essa coisa muito importante: educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Ou seja, não adianta fazer mais coisas sem sentido. Então, não percamos o pé com essa ideia, que a música pode refinar o ser humano, pode ensinar a apreciar a beleza, pode instigar um olhar crítico sobre o mundo. E, nesse sentido, torna-se atividade de resistência. Eu diria que é exatamente por isso que música e cultura são os primeiros territórios atacados por governos inconsistentes e com a tentativa de calar o povo. Mais ou menos o que nos está acontecendo agora. Então, como criar sentidos? Eu diria, abrindo a escuta para esse aluno. Esse aluno não é o nosso objeto, ele não é o nosso brinquedo, ele é um ser de desejos, ele existe. Nós temos que valorizar o conhecimento do outro. Nós temos que abandonar o bancarismo. Como diz o Paulo Freire, a pedagogia bancária deposita conhecimento no aluno. No dia da prova, vai se fazer um saque do que foi depositado. E assim como você faz depósito num banco e quando você saca, você não quer que falte R$1. Aliás, você não quer que falte nem 10 centavos. A pedagogia bancária é assim. O aluno tem que devolver exatamente o que foi depositado na cabeça dele, né? Então, nós temos que incentivar a autonomia do aluno, estimular o processo criativo, valorizar as experiências pessoais e culturais dos alunos, antes de mais nada, iniciar o ano ou o semestre por uma experiência desse tipo. Porque quando você parte dali, é isso que significa partir da experiência do aluno, é garantido que depois ele vai se abrir para ouvir outros conhecimentos com os quais ele ainda não teve contato. Mas se você chega já com esses conhecimentos que ele não teve contato e diz: olha, é isso aqui que você vai estudar, isso é muito complicado, né, gente? A educação musical é uma atividade entre seres humanos, atividade humana, relacional. Então, aqui estão algumas ideias de projetos que eu acho interessantes para você iniciar um contato com alunos. As escolhas do aluno para projetos de escuta musical. De onde vêm as músicas que gosto? Como é minha história musical? Que músicas fazem parte da minha história? Qual o gênero musical que eu prefiro? Por quê?
Qual é a música da minha comunidade? Reunir pequenos grupos com preferências iguais ou semelhantes para elaborar pesquisas e apresentações sobre os gêneros preferidos. Rock, heavy metal, sertanejo, gospel, pop, baladas românticas, músicas tradicionais, entre muitas outras possibilidades. Então, nessa busca de conhecer o conhecimento do aluno, o seu conhecimento também vai se ampliar um montão, né? Bom, finalmente voltando àqueles desafios iniciais e já indo em direção a concluir a nossa conversa, vamos ver como todos esses desafios, essas grandes ideias da contemporaneidade podem ser atendidas por nós no nosso processo íntimo de educação musical. Valorizar o autoconhecimento. A escuta musical é um portal para isso, porque a escuta musical desenvolve atitudes na pessoa. Atitudes de silêncio, de interiorização, de atenção, de concentração, né? Aqui eu coloquei um dos parágrafos da Carta da Trans, que fala sobre essa necessidade do ser humano, a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais acumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido. Leva à ascensão de um obscurantismo, cujas consequências sobre o plano individual e social são incalculáveis. Imaginem uma sociedade inteira de pessoas insensíveis e desconectadas de seu ser interior. É um pesadelo. E nós podemos atuar nisso. Podemos, por meio da escuta ainda, resgatar essas atitudes de silêncio, atenção, concentração, entrega e de convivência. Aceitação de si, aceitação do outro, por meio da aceitação da música do outro. Nós não estamos falando de estudar valores ou história ou antropologia. Estamos falando de estudar música. Ao aceitar a música do outro, você exercita essas competências. Reintegrar razão e sensibilidade. A música continua tendo uma ligação profunda com as nossas partes mais primitivas, com o nosso cérebro primeiro, nosso cérebro límbico. Aproveitemos esse poder que a música tem de despertar emoções, né? E olha que fala linda do Mohan. A afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo. Há estreita relação entre inteligência e afetividade. Portanto, não há um estágio superior da razão dominante, mas um eixo intelecto-afeto. E, de certa maneira, a capacidade de emoções é indispensável ao estabelecimento de comportamentos racionais. Não nos esqueçamos disso. Promover a cultura da paz e do diálogo. A música é mediadora disso, das identidades culturais, da cidadania planetária, do diálogo, do respeito às músicas e manifestações culturais nossas, e as diferenças são enormes numa simples cidade como São Paulo, imagine entre países, entre continentes. Sensibilizar para a cidadania planetária. Não somos indivíduos apenas da nossa cidade, fazemos parte de um planeta, fazemos parte de uma humanidade. Conscientizar sobre a proteção da biosfera. E aqui eu trago essa fala lindíssima do Schaeffer. A melhor forma de entender o que quero dizer com projeto acústico é considerar a paisagem sonora mundial como uma imensa composição musical, desdobrando-se incessantemente à nossa volta. Somos simultaneamente seu público, seus executantes e seus compositores. Que sons queremos preservar, incentivar, multiplicar? Então aí a gente tem o nosso pedagogo da educação musical a serviço do planeta. Precisamos nós, professores, nos apropriar cada vez mais dessas novas tecnologias para a educação
e para a educação musical. Até porque alunos já estão dando de 10 a 0 em nós, se você parar bem para pensar. Eles são muito mais rápidos do que nós. E quem não se envolver com tecnologias não vai conseguir se aproximar dos alunos do nosso tempo. E, finalmente, temos que ampliar a consciência. Já falamos da consciência de si, da consciência do outro, de como entrar em diálogo com o outro, a consciência de pertencer a um ambiente, pertencer a um grupo, pertencer a uma escola, e a consciência da necessidade de integrar opostos aparentemente antagônicos. Esse antagonismo é sempre aparente quando você eleva o seu nível de consciência e a sua capacidade de conviver. Então, eis que emerge um conceito novo de educação musical, sempre provisório, uma prática formativa, multidimensional e transformadora, que procura atender às necessidades do indivíduo e de seu grupo social por meio de propostas musicais. É importante dizer isso, porque quando a gente fala de grandes questões, pode-se pensar que nós vamos ensinar história, nós vamos ensinar religião, nós vamos ensinar antropologia, nós vamos ensinar sociologia. Não. Nós vamos ensinar música, mas essa música que nós vamos ensinar vai estar imbuída de valores. É isso. Não podemos esquecer da música, né? Então aí, depois vocês podem ler essa transparência que está aí na tela, que é uma proposta para continuar refletindo sobre essas questões e as referências bibliográficas, tá bom? E agora temos 5 minutos para conversar, é pouco tempo, mas como eu sou muito faladora, 1 hora é sempre muito pouco tempo. E aí, pessoal? Dúvidas, críticas, angústias e sugestões? Pode falar, pessoal, quem quiser. Eni, falar um pouquinho. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sempre que te escuto, parece que eu me renovo e eu volto para o meu eixo. Essa é a grande verdade. Eu só tenho a agradecer tudo que você falou. Que é tudo que eu Vindo de acredito. você me deixa muito tranquila, porque você está na área há anos. Tá bom? É só agradecer mesmo. Para você me renovar sempre. E Me eu fazer agradeço voltar a para o sua meu eixo. presença. Beijo, Eni. Beijo. Gratidão, professora Eni. Sempre aprendendo, né? Todo encontro, toda vivência, a gente sempre está aprendendo alguma coisa e acrescentando na nossa trajetória aí musical. Gratidão. Beijos. Beijo. Então, estou cumprindo meus maléficos intentos. Estou ficando de alguma forma. Que mais? Vamos esgotar o nosso tempo. É muita coisa, né, gente? Eu sei como é que é. Quando a gente assiste um filme que impactou, eu sou assim, eu fico vendo passar todas as letrinhas, até a última, que às vezes leva um tempão, leva até 10 minutos. Enquanto isso, eu vou voltando para a minha vida cotidiana. Então, a natureza desse assunto ela é muito extensa. Antes de alguém poder falar, realmente tem que pensar, né? Eu sei como é que é, sei como é. Professora, Oi. foi um prazer lhe ouvir, né? E sempre estar vendo o seu Instagram também, né? Muito rico. E cada vez que ouço, né? Cresço, né? Um pouco mais. E essa reflexão eu me lembrei agora há pouco, porque teve o doutor Eugênio Cunha, né? Fazendo a palestra para uma cidade. E aí teve uma professora de história que queria empurrar o conteúdo em uma comunidade carente. E aí chegou para ela, as crianças só faziam perturbar. E nada de ela controlar a turma, né? Aí depois ela pegou, quem quer ir pro quadro? Aí a criança foi lá e cantou um rap e fez um rap do assunto todinho, mostrando a ela, trazendo para a comunidade dele. E é o assunto
Então, aí, esse olhar, né, que devemos ter aí, antes de tudo, ver com quem vamos nos deparar, né? Isso com aquele olhar afetivo e com muita responsabilidade de passar um bom conteúdo para eles e aprender com eles, né? Sim. Com eles, permitir que eles passem o que eles desejam também. Todos os grandes mestres valorizaram esse princípio. O Kohreuter dizia apreender do aluno o que ensinar. Paulo Freire falava sobre isso, todos eles falaram isso, todos os grandes pedagogos. Mas às vezes a gente fica tomado por ansiedade didática e esquece disso. Então, ouvir palestras assim ajuda a gente a se controlar um pouco a ansiedade, voltar a pensar, peraí, deixa eu puxar o freio aqui, escutar um pouco esses alunos e ver quem são, né? Não é culpa nossa, é culpa do sistema. Você é o cara, você precisa chegar fazendo e acontecendo, né? A gente é forçado a isso. Muito bom estar com vocês. Valeu! Obrigado por me emprestar seus ouvidos de forma tão atenta.